bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa, a sua família, recebam a paz do Senhor Jesus nesta manhã, do seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a graça do Eterno te alcance onde quer que você esteja. Comece esta manhã chamando Jesus de maravilhoso, e é claro, esta é uma dose diária de fé para o seu coração. Ao meu lado está comigo ele, meu xará Rodrigo Mundinho. Bom dia. Bom dia, xará, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, né? Para nos fazer entender, nos dando a sensibilidade de ouvir a tua voz, nos fazer entender, né, o que Ele tem para falar conosco hoje. E que essa quarta-feira seja uma quarta-feira excepcional em nossas vidas, cheia de paz e de prosperidade. É isso aí, xará. Essa semana estamos falando sobre vencer pela palavra. Então, pessoal, nós já vamos para o texto, Mateus capítulo 8, versículo 27 ao 30. Nós vamos ler assim, ó. Olha só o que está escrito no texto. Marcos capítulo 8, versículo 27 ao 30 diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. E outros disseram: Elias. Mas os outros, um dos profetas. E ele disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém... Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Xará, um dos ensinamentos, eu sei que quando nós lemos a Bíblia, você tem vários ensinamentos dos textos, né? Mas um dos ensinamentos que esse texto me dá é o seguinte: quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Aí ele fala, uns falam João Batista, outros falam Elias, outros falam um profeta. Tanto é que tem várias partes, né, na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus opera algum milagre, né, quando Jesus fala alguma coisa, opera um milagre e prega alguma coisa, algumas pessoas falam: Tu és profeta, né? Não reconhece ele como Cristo, e sim como um profeta, né? Então tem várias partes. Agora, quando Jesus ele vira e fala assim: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Porque uma coisa, xará, é eu perguntar para você o seguinte: xará, o que as outras pessoas falam de mim? Rodrigo, fala isso, fala e N coisas. Xará, o que você pensa de mim? Então eu trago esse texto aqui para nós hoje nesse sentido. O que as outras pessoas... Jesus estava querendo nos ensinar o seguinte: o que os outros pensam dele, para ele não importava. Se ele é um profeta, se ele é João Batista, se ele está confundido com Elias, beleza. Mas o que vocês que andam comigo pensa sobre mim? Aí quando Pedro fala assim: Tu és o Cristo. Eu acho que quando Pedro fala assim que tu és o Cristo, por quê? Porque Pedro já sabia e já tinha convivido alguns milagres que Jesus tinha operado. Verdade. Ele já tinha vivido os milagres. Se a gente for pegar um primeiro milagre, foi o milagre da pesca, que aconteceu com ele próprio, né? Ele já tinha ouvido ou visto também o milagre daquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Também. Já tinha visto o milagre da cura de alguns cegos, do surdo que nós falamos ontem, né? Então já tinha acontecido algumas coisas para Pedro ter essa convicção e falar assim: Tu és o Cristo. E quando a gente lê, xará, também no Evangelho de João, muitas vezes Jesus ele confrontava os seus discípulos falando assim para a multidão: o que vocês acham? Quem que você acha que eu sou?
Se a gente for pegar o Evangelho de João, João retrata muito. João era um amado do Senhor, não era isso? O amado, né? E João retrata, no Evangelho de João, se eu não me engano, tem poucos milagres. Ele retrata mais a vida de Jesus. João retratou muito a vida de Jesus. E quando ele retrata a vida, João fala, em alguns versículos de João, Jesus fala assim: poxa, mas até hoje, até agora vocês não me conhecem. Andam comigo e não sabem quem eu sou. Anda comigo e não sabe quem eu sou. Ou seja, Jesus hoje está perguntando o seguinte para nós: para a multidão, ele pode ser o quê? Para a multidão ele pode ser um profeta, para a multidão ele pode ser Elias, para a multidão ele pode ser João Batista, para a multidão ele pode ser N coisas. Deuses, que tem vários deuses, né? Seja só mais um. Para a multidão N coisas. Mas para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você tem a capacidade de falar assim: tu és o Cristo? Ou tu és o meu Salvador? Tu és o meu Pai? Quem é Jesus para você nessa manhã? Às vezes o tema da nossa mensagem, né, que fala sobre, nós estamos falando sobre palavras, né? Mas a palavra melhor que eu acho hoje, quem que é Jesus para você hoje? Não, Rodrigo, eu conheço ele tem muito tempo. Eu tenho 42 anos de idade. Fui nascido num lar cristão, Xará. Graças a Deus, fui nascido num lar cristão, cresci na igreja. Mas hoje eu vejo Jesus diferente do que eu via quando eu era o quê? Mais moço, às vezes criança. Quando o tempo vai passando, quando nós aprendemos a confiar mais nele, quando nós estudamos mais a palavra dele, você vai gerando o quê? Mais intimidade com ele. Quando você gera mais intimidade com a pessoa, ele vai se... Já viu, Xará? Quando nós geramos mais intimidade com a pessoa, cada vez mais essa pessoa se abre conosco. Verdade. Cada vez mais essa pessoa confia em nós. E aí, convertendo isso para Jesus, cada vez mais intimidade que você tem com ele, ele vai confiar mais coisas na sua vida. Ele vai te confiar mais coisas da sua palavra. Ele vai te confiar mais coisas sobre os ensinamentos dele, sobre a conduta dele. Ou seja, ele se revela a mais para você. Agora, para você falar assim, não. Eu acho que para Pedro falar assim, ó, tu és o Cristo, que para mim foi uma resposta espetacular de Pedro, né, que ele falou tudo, né, nessa resposta, tu és o Cristo. Só que para ele falar que tu és o Cristo, ele gerou uma intimidade muito grande com Jesus. Ele aprendeu os feitos muito grandes do Senhor. Só que para a gente aprender os feitos do Senhor, Xará, nós às vezes temos que olhar o que Jesus já fez em nossas vidas. Muitas vezes a nossa pressa, muitas vezes a nossa mania de confiar muito em nós nos atrapalha e nos distancia de reconhecer que Jesus, ele é Cristo, que ele é Filho de Deus, que ele está ao nosso lado, que ele cuida de nós. Poxa, muitas vezes o fato de você levantar cedo, às vezes na rotina que você tem, ou às vezes na velocidade do tempo, você acorda e às vezes nem chama, você fala, tá falando agora, chama Jesus de maravilhoso, mas muitas vezes, Xará, nós acordamos e nem damos graças a Deus por mais um dia de vida que ele tem nos concedido. Verdade, Xará. A gratidão. A gratidão. E quando eu falo, Xará, que todas as coisas é dele, se a gente for pegar, Rodrigo, todas as coisas é de Deus? É. Aí eu estou com essa aliança aqui que é de ouro na mão. A aliança, ela é de ouro. Quem fez? Quem é o dono do ouro e da prata? Deus. Quem fez o ouro e a prata? Ele disse, minha prata, meu é ouro. Meu é ouro. Aí nós estamos vestindo uma camisa de tecido, né, e tal, mas a matéria-prima para fazer essa camisa e para tecer essa camisa, quem fez? Deus. Aí às vezes você compra uma casa e fala assim, poxa, essa casa é minha. Só que quem fez o mundo lá em Gênesis? Deus. É Deus. E agora eu te pergunto, quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo para você que nos ouve? O que ele representa para você? Não, para mim ele representa todas as coisas. Para mim ele é meu Salvador, é aquele que amou. Deus é amor, porque mandou seu Filho aqui para me salvar. Jesus me salvou. O Espírito Santo dele está aqui, fala comigo, está todo o tempo ao meu lado. Mas quem realmente ele é para você? E a bola está contigo. Xará, é tão interessante isso, porque você
colocou um ponto que você falou assim, você constrói a casa, mas quem é o dono da casa? É Deus. Porque a Bíblia diz assim, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então isso é interessante. Quando você fala da resposta de Pedro para Jesus, quando Jesus faz uma pergunta, Jesus estava falando assim, vocês andam comigo, eu quero ter uma opinião, eu quero saber de vocês. Quem eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? Você é João Batista, é Elias. Alguns dizem que tu és o profeta, outros profetas. Deus olha para Pedro e fala, e tu, Pedro, o que você acha? Porque uma coisa, Xará, é você saber a minha opinião sobre você. Outra coisa é você perguntar para o Gustavo, para o Pedro, para o Daniel, para o Isaac. Quem é você para eles? Por que eu te falo isso? Porque são seus filhos, né? Por que eles terão uma outra impressão de você? Porque o nível de intimidade é maior. O nível de responsabilidade também é maior. O nível de provisão é um. O nível de proteção é outro. O nível de amor é outro. Então, quando Jesus olha para Pedro e fala, e tu, Pedro? O que você acha? Quem você acha que eu sou? Pedro não responde por ele. A resposta de Pedro foi dada pelo Espírito Santo. Porque Jesus vai falar nos versículos abaixo assim, Pedro, disseste bem, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito que te revelou quem eu sou, o Cristo, Filho de Deus. Olha que fantástico isso aqui, gente. Por que foi o Espírito Santo que revelou para Pedro e por que só Pedro teve esse nível de entendimento? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o Espírito Santo se revela a mim. Então, quanto mais experiências eu tenho com Deus, mais o Espírito Santo, gente, é a nossa, ele é o Deus Trino, ele é o Deus Espírito que nos selou, tá? Que nos selou para Deus. Então, tipo assim, o nível da sua intimidade com Deus é baseada pelo Espírito Santo. Então, quando Pedro lança essa frase que tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, Pedro estava dizendo assim, eu estou num nível de intimidade espiritual tão grande que o Espírito Santo me revela. Olha que fantástico isso aqui. Então Deus está dizendo para você hoje, quanto maior intimidade, mais revelação você terá. Quanto maior intimidade com Deus, mais próximo dele você está. Quanto maior o seu relacionamento com Deus, menor a sua aflição. Quanto maior o seu nível de intimidade, menor é a sua ansiedade. Quanto maior o nível de intimidade, menor é a sua frustração. Porque você deixa de confiar num homem e passa a confiar e a depender de Deus. Então que esta manhã Deus te dê graça, te dê força para você estreitar o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele é construído, assim como um casamento, é construído dia a dia, né? Se a gente colocar a base aqui, de um relacionamento casal para um relacionamento com Deus, a base de um relacionamento casal é o quê? Confiança, amor, diálogo, tempo de qualidade. Com Deus é a mesma coisa. Tanto que Jesus chama a igreja de noiva. Por quê? Está baseado no quê? Na sua intimidade, no seu nível de dedicação, no seu nível de entrega, no seu nível de abrir mão. No casamento você abre mão de alguma coisa que você gosta para agradar a esposa e vice-versa. Com Deus é a mesma coisa. Eu abro mão do pecado para poder servir a Deus. Correto? Então, tipo assim, eu tenho um diálogo. O que é o diálogo com Deus? Oração. Um tempo maior de comunhão, de oração. Então, que Deus te abençoe, que a graça te alcance, que o Senhor te fortaleça, onde quer que você esteja, que você possa amadurecer e ter a plena consciência que o Espírito Santo quer te revelar coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Amém. Vamos orar? Vamos orar, Senhor. Amém. Pai, no nome de Jesus, glórias eu te dou, porque queremos, meu Pai, te agradecer por tudo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor faz,
mas pelo que o Senhor é na nossa vida. Pai, assim como Pedro, que teve essa intimidade profunda com o Espírito Santo, a ponto do Espírito Santo trazer uma revelação pessoal a Pedro, uma revelação, Senhor, esclarecedora, reveladora. Pai, no nome de Jesus, que possamos ter essa comunhão, esse nível de entrega, esse nível, meu Pai, de amadurecimento espiritual, esse nível de espiritualidade, para que o Senhor possa, Senhor, nos entregar, para que o Senhor possa nos revelar coisas grandes e firmes que não sabes, porque Tu és Deus e nós somos Teus filhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela vida dos Teus filhos. É assim que oramos e crendo, agradecemos ao Senhor mais um dia. Obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, que a graça te alcance onde quer que você esteja. Estamos ficando por aqui, já com saudade no coração. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. A todos, um abraço afetuoso e até amanhã. Amém. Capaz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.